A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto aqui da palavra do Senhor que fica nos Salmos de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, este salmo ele é interessantíssimo e de grande importância para as nossas vidas. Se nós botarmos em prática aquilo que o Salmo de número 1 nos ensina, certamente seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que venhamos a fazer. Porque o Salmo de número 1 ele se inicia dizendo que é bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. O que ele está querendo dizer para nós, meus irmãos? Está querendo dizer que nós não podemos comungar com o comportamento do ímpio. Porque o comportamento do ímpio, meu irmão, é um comportamento que vai nos levar sempre a pecar. Por isso que o salmista identifica como ímpio. Quem é o ímpio? É aquele que anda na contramão de Deus. É aquele que faz tudo que desagrada a Deus. Por isso é que nós não podemos andar no conselho dos ímpios. Nós não podemos fazer a mesma coisa que os ímpios fazem. Nós somos luz no meio das trevas. Nós precisamos fazer a diferença. Por isso que o Paulo vai dizer que nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos nos conformar com o comportamento do ímpio. Aí ele continua: não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, não faz a mesma coisa, não permanece ali, não comunga com aquilo ali. Muitas das vezes, meus irmãos, nós somos obrigados a nos retirar de determinadas situações, determinados ambientes, porque não é um ambiente que vai nos edificar em alguma coisa. Não é um ambiente que você possa mostrar ou expor, né, a sua vida, a sua experiência, aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Tem lugares, meus irmãos, que nós temos que nos retirar imediatamente. Nós não podemos permanecer. Até porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque muitas das vezes, se nós permanecermos ali no caminho dos pecadores, se nós permanecermos no ambiente de pecadores, a probabilidade de você pecar, a probabilidade de eu pecar é muito grande, porque nós somos fracos. Por isso é que Paulo vai dizer: nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, mas não faço eu, mas sim o pecado que habita em mim. Nós não nos conhecemos. É por isso que o salmista vai nos alertar: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Nós temos que nos afastar, irmãos, de qualquer ambiente que possa nos levar a pecar. Eu não estou dizendo que nós temos que nos afastar do pecador. Nós temos que nos aproximar desse pecador para evangelizar, para pregar o evangelho, para ensinar as boas novas, para compartilhar com ele aquilo que Jesus fez na minha vida, na sua vida, a transformação que ele fez, né, a mudança que ele fez em nossas vidas e que ele pode fazer também na vida dessa pessoa que está em trevas, né, que está indo em direção ao inferno. Mas, infelizmente, nós não podemos, dependendo do ambiente, nós não podemos permanecer naquele ambiente. Eu vou dar um exemplo. Uma certa feita eu estava evangelizando em um barzinho. Não evangelizando, sentei para conversar com um amigo. E ali eu fiquei conversando com ele.
E muitas das vezes, quando você começa a conversar nesse ambiente todo, né, um ambiente que é o tempo todo você sendo bombardeado, né, com coisas que agradam a sua carne, se você não tiver na rocha, não tiver muito bem preparado, você corre um sério risco de cair. Corre um sério risco de cair. E quando eu percebi isso, que isso poderia acontecer, eu passei a não mais permanecer tanto tempo no local, mesmo até dando uma atenção. Eu chegava, falava do amor de Deus, convidava para ir à igreja e rapidamente saía. Porque, infelizmente, eu sabia, se eu permanecesse, eu poderia ser influenciado por aquele ambiente e poderia vir a pecar. Tem muitos crentes que às vezes não vigia e permanece, né, por muito tempo nas trincheiras do inimigo. E muitos são laçados por ele. E muitos são abocanhados por ele. E depois não consegue retornar, porque está fraco, está doente, não tem forças para sair dali. Por isso que o salmista vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Agora, para nós termos esse comportamento de saber o momento certo de sair do ambiente ou de permanecer naquele ambiente, ter essa consciência, é necessário seguir os conselhos aqui do versículo de número 2, onde ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quando nós meditamos na lei do Senhor, dia e noite, nós temos essa consciência aqui do versículo 1. Nós conseguimos discernir qual é o momento de estar ali na roda dos escarnecedores, falando do amor de Deus, e saber também qual é o momento de sair daquele ambiente. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Eu já vi muitos crentes dizendo: eu vou pregar, eu prego no prostíbulo, eu prego na boca de fumo, eu prego em tal lugar. Eu já vi muitos, eu conheci alguns que tiveram muita dificuldade, que foi pregar, eu prego no carnaval, por exemplo. Tem nada contra, mas nós temos que tomar muito cuidado. A Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar, porque o inimigo anda ao derredor. Nós temos que tomar muito cuidado para não sermos influenciado pelo ímpio. Por isso que o salmista ele inicia dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, porque o ímpio ele fica o tempo todo tentando nos atrair. Nós sabemos que ele é um instrumento de Satanás, muitas das vezes, para tentar nos tirar do nosso ambiente e nos levar ao ambiente dele, né? Um ambiente que não convém a um cristão. Então vigiemos. Mas aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, antes do seu prazer, ele não anda segundo os conselhos dos ímpios, ele não detém no caminho dos pecadores, mas o seu prazer é na lei do Senhor. E quando nós meditamos, meus irmãos, na palavra do Senhor, quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, verdadeiramente teremos condição de discernir o momento certo de estar e o momento certo de sair. O momento certo de estar próximo e o momento certo de se retirar. Nós conseguimos ter esse discernimento, momentos em que o inimigo está nos tentando e perceber que é uma armadilha de Satanás e nos retirar. Isso acontece quando nós meditamos na palavra do Senhor dia e noite. E aquele que medita tem promessas. A promessa é que esse será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas tranquilas, cujos seus frutos dão na estação própria, cujas suas folhas não murcham. Olha só que bênção, né? Ou seja, as bênçãos para aqueles que meditam na lei do Senhor dia e noite, elas virão no tempo de Deus, no tempo certo. Deus tem preparado algo extraordinário para as nossas vidas. Agora é necessário que nós não comunguemos
com o conselho do ímpio e nem nos detemos no caminho dos pecadores, mas permanecemos meditando na lei do Senhor dia e noite, e a bênção e a promessa virá. A sua bênção virá, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Porque a Bíblia diz que é enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E muitas das vezes até os nossos desejos, meus irmãos, não são os desejos de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele filtra as nossas orações, porque às vezes não sabemos pedir, não sabemos nem o que é melhor para nós mesmos. É por isso que a nossa bênção, ela vem no tempo certo. Por isso que ele vai dizer, ó, será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. No devido tempo, Deus há de nos abençoar. No devido tempo, nós seremos frutíferos, né? Receberemos a nossa bênção, né? Receberemos a promessa de Deus para as nossas vidas. Agora é necessário meditar, é necessário buscar, é necessário não comungar com os ímpios e não se deter no caminho dos pecadores. O interessante é que ele vai dizer aqui no versículo 4, os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. Não está preocupado em meditar na palavra do Senhor. Ele não está preocupado em esperar o tempo de Deus, né? Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. O ímpio tanto faz ir para a esquerda, ir para a direita. Para ele tanto faz. Mas no versículo 5 ele vai dizer, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do justo, Deus conhece, Deus está tratando, Deus está protegendo, Deus está orientando, Deus está capacitando, Deus está preparando para te abençoar no tempo certo. Mas o caminho do justo, aquele que está distante de Deus, aquele que não está em comunhão com Deus, aquele que está cada vez mais dando passos largos em direção ao inferno, esse não está sobre a cobertura de Deus, está entregue a Satanás. Infelizmente, essa é a realidade. E cabe a nós, meus irmãos, cristãos, servos de Deus, resgatar, né, ou tentar resgatar esses nossos irmãos que estão presos nas armadilhas de Satanás. Quando ele diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, não quer dizer que você não deva pregar para um pecador. Você não deva pregar para aquele irmão que vive na prática do pecado. Nós temos que pregar sim, mas nós temos que saber o momento certo de pregar, o momento certo de se aproximar e o momento certo de se retirar. Vigiai e orai, porque o inimigo anda ao derredor buscando a quem tragar. Ninguém é super crente, ninguém é o super-herói, né, da espiritualidade. Ninguém alcançou a espiritualidade máxima. Se Satanás ele teve a petulância de tentar Jesus, quanto mais eu e você. Então vigie, cuidado onde você anda indo, até mesmo pregar o evangelho. Muito cuidado. Ore, peça a direção de Deus. Vigiai, porque o inimigo ele não está satisfeito. Ele está esperando a oportunidade para dar o bote. Cuidado. Medita na lei do Senhor dia e noite e você será bem-sucedido. Em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Fiquem na paz.